Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom dia. Hoje estamos aqui para mais um início de livro, tá? Vamos começar no capítulo 1 hoje, e hoje falaremos sobre o livro de Hebreus, um livro que é de suma importância para o Novo Testamento. Eu queria te convidar nesse momento para que a gente orasse e fizéssemos a leitura do livro para logo após estarmos dando início à nossa aula. Tá bom, meu irmão? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, trabalhando nos nossos corações. Abre o nosso coração, Senhor, para que a gente possa, no nome de Jesus, poder aprender sobre Ti mais um pouco através desse livro que é tão maravilhoso e tão belo, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu queria te convidar nesse momento, se você que está aí na sua casa, você que está no nosso templo e nos acompanha, que você fizesse a abertura da sua Bíblia no livro de Hebreus. E aí a gente vai ler, tá bom? O capítulo é o 1, vamos dar início à nossa leitura. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É de suma importância que você grave o versículo 4. Continuemos. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele será meu filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também, qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E você diz junto comigo, amém. E vamos orar ali mais uma vez. Pai, esse é o teu povo, essa é a tua palavra. Faz o que apraz ao Senhor no nosso coração, Senhor. Que estejamos com o coração aberto, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou te contextualizar aqui sobre o livro de Hebreus, tá? Um livro de suma importância no Antigo Testamento. Já vou deixar claro que é uma carta aos Hebreus, só que por vício de algumas linguagens e algumas pessoas atribui-se a Paulo. Porém, o que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso ratificar com certeza, tá bom? Então, ou seja, não sei quem é o escritor da carta aos Hebreus, tá? E se você ouvir alguém falar, pode ter certeza que essa pessoa está mentindo para você. Por quê? Porque a Bíblia não diz. Atribui-se a Paulo por conta de formas de escrita e tudo mais. Há quem diga que foi Barnabé,
também que escreveu, há quem diga que foi Apolo também que escreveu, porém não temos total e única certeza acerca disso, tá? A questão é o seguinte, o escritor aos Hebreus, ele não apenas conhecia o Novo Testamento, tá? Mas ele conhecia também os costumes judaicos. Era alguém ambientado às tradições fora da lei mosaica, tá bom? Por que é de suma importância falar isso? Porque aqui no livro aos Hebreus nós vamos ver muitas citações do Antigo Testamento, porque no capítulo 1 ele faz questão de deixar claro a superioridade entre Jesus e em comparação aos anjos, tá? Os anjos estão aqui, Jesus está aqui, ou seja, eles não estão no mesmo pé de igualdade. Jesus é extremamente superior aos anjos, e que isso fique bem claro tanto para mim e para você, e ao longo do capítulo nós vamos ver isso, para que eu e você desmistifiquemos essa ideia de que o anjo tem tanto poder quanto o filho, e isso é uma heresia. Isso não acontece, isso não é uma verdade bíblica, e com isso nós vamos ver ao longo do capítulo aqui, tá? Sabemos que o autor foi um homem. Por quê? Porque ele usa a sua forma masculina lá no capítulo 11, no verso 32, tá? Ao escrever em grego, tá ok? Então sabemos que foi um homem. Ele era alguém que dominava o grego. Ele era instruído no estilo literário helenístico, tá? E também era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, o que era comum para todo judeu, porque para você chegar e fazer um bar mitzvah quando você tinha 12 anos, você tinha que saber, no mínimo, o Pentateuco, tá? Se você soubesse além do Pentateuco, você era um camarada que era tirado da escola ali, levado para virar um rabino, ou algumas outras profissões, né, que se davam por conta da leitura, tá bom? Além de ser um profundo conhecedor do Antigo Testamento, ele usava em especial a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É o escrito, a tradução do Antigo Testamento para o grego, koiné, e para as outras línguas que existiam ali naquela época, tá? Ele conhecia pessoalmente os seus leitores originais. Isso fica claro em Hebreus 13, do 22 ao 23. Ele tinha um cuidado pastoral por eles, ou seja, ele cuidava daquele povo, cuidava da alma daquele povo, ele ensinava aquelas pessoas o caminho, ensinava no caminho também, e ele foi convertido à fé em Cristo por meio do ministério instituído pelos apóstolos. Isso significa que ele não teve contato direto com Jesus, o que reforça mais ainda a tese de que teria sido Paulo. E essa questão dele ter sido convertido, tá, através da pregação dos apóstolos, está lá em Hebreus 2, 3 e 4. Tá? Ele também conhecia, olha aí, cara, mais uma coisa que fortalece. Se eu falar que foi Paulo, me perdoe, tá? É justamente por conta do vício de linguagem. Ele conhecia Timóteo pessoalmente. E isso está em Hebreus 13, 23, tá bom? E aqui nós vamos dar continuidade. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui, simplesmente, meu irmão, eu já contextualizei você em algumas coisas, vou dar outra contextualizada para a gente poder seguir. Aparentemente, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, o templo ainda existia, os rituais eram regularmente realizados. E ele deixa isso bem claro em Hebreus 10, do 1 ao 11. Porque nós sabemos que o templo foi destruído por volta de 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém. Então a data mais provável, tá? Não estou dizendo que é a data correta, tá bom? É a data mais provável acerca de estudos, acerca de uma série de coisas, para a composição dessa epístola é antes desse período, antes do ano 70, tá? Os destinatários. Sabemos que os destinatários originais da Epístola aos Hebreus falavam a língua grega e usavam a Septuaginta. Isso fica claro quando percebemos que eles eram capazes de compreender os argumentos construídos com base no Antigo Testamento, tá? Eles também estavam interessados no templo, no sistema sacrificial e no sacerdócio
do Antigo Testamento. Meus irmãos, me perdoem, é porque o carro do Adonai acabou de passar aqui, tá? Então vou ler de novo. Isso fica claro quando percebemos que eles eram capazes de compreender argumentos e construídos com base no Antigo Testamento, tá? Eles também estavam interessados no templo, no sistema sacrificial e no sacerdócio do Antigo Testamento, porque era uma prática que vinha até então. Cristo já tinha... Eles não entenderam que Cristo era o Messias, então eles continuaram com velhas práticas, tá? Eles tinham ouvido o Evangelho por meio dos apóstolos, tá? Em Hebreus 2:3, e não diretamente de Jesus. Aqui nós vemos algo muito interessante. No verso 1 ao 3, você pode pegar um pouco d'água para mim, por favor? Samuel, dá aquela editada aí depois, por favor, cara. Nos versos 1 ao 3, nós vemos a superioridade do Filho em relação aos anjos, tá? No verso 1, o autor aos Hebreus deixa claro que o fim de tudo é Cristo, além de mostrar que o tempo que Deus falava através dos profetas, e demonstra também que Deus usou sim, tá? Profetas, e falou através deles, tá bom? Aí eu trago aqui algumas citações. Ele fala com Moisés na sarça ardente, tá? Aí isso aí a gente vê em Êxodo 3:2. Bota naquele copo preto lá, por favor, que mantém a água mais gelada. Ele falou com Elias, tá? Com uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Falou com Isaías numa visão do templo, Isaías 6:1. Falou com Osés em sua situação familiar, Oséias 1:2. E falou com Amós através de uma cesta de frutas, em Amós 8:1. Esse tempo se findou quando Cristo veio até nós e completou seu sacrifício na cruz por mim e por você. Tá bom, meu irmão? Que isso fique bem claro. Por quê? Porque senão a gente pode cair num achismo de que Deus precisa de A, B ou C, somente o profeta A pode falar através de Deus, somente o irmão que está ali do lado pode falar através de Deus. E não, meu irmão, se você entrar no seu quarto, dobrar seu joelho, Deus está ansioso para ouvir a sua oração, e não há forma melhor de Cristo falar com você do que com a Bíblia aberta, porque a Bíblia ela vai nos ensinar sobre tudo. Ou seja, está com dificuldade de ouvir Deus falar? Faça um exercício, abra a Bíblia e leia. Deus vai falar com você. No verso 2, o autor vai nos mostrar que o Filho é herdeiro de tudo, como também fez o mundo através de Cristo. Ser herdeiro aqui fala sobre um resultado do sacrifício vicário do Filho. E isso ele faz questão de nos mostrar em Romanos 8:17, porque ele vai declarar que somos co-herdeiros com Cristo. No verso 3, Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus, é o herdeiro de todo o universo da eternidade. Vemos isso quando Paulo fala aos Efésios, versículo 1, do capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 23. Também Romanos 8:17. Cristo é a palavra, o agente da criação. Fica claro isso em João 1, do 1 ao 3. E também em Colossenses 16:3. Porque ele é o resplendor da glória de Deus, assim como a luz do sol não pode se separar do próprio sol, semelhantemente, o esplendor do Filho é inseparável da deidade, porquanto ele é mesmo o Deus, é nosso Deus, como segunda pessoa da Trindade, como vemos em João, tá? Capítulo 1, do verso 15 ao do verso 5 ao versículo 18. Jesus não é simplesmente a imagem ou um anjo de Deus, mas a materialização exata da pessoa de Deus, e vemos isso em João 14:9 e Colossenses 1:15. Tá bom, meus irmãos? E aqui eu poderia citar inúmeros outros versículos acerca da superioridade de Cristo sobre os anjos, tá? Aqui podemos também, é importante frisar que o Filho de Deus mantém sob seu controle todo o macro e micro universo. E isso a gente vê em Colossenses 1:17.
tá bom? E aqui nós vamos avançando, do versículo 4 ao 14, há coisas muito interessantes, tá? Que nós podemos ver aqui. Meu irmão, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você depois não dizer, o Hélio não acredita em anjo. Irmãos, eu acredito em anjos e acredito no ministério angelical no Antigo Testamento até a manifestação de Cristo, tá? Depois de Cristo, eu acredito em anjo de uma outra forma que vamos ver aqui biblicamente, tá? Por quê? Eu não quero dizer se eles existem ou não, até porque seria leviano da minha parte falar isso, tá? A gente, hoje, mas como hoje, vemos as ações de anjo em alguns cultos, nos remetem à realidade que se havia desde aquela época, tá? Eu não estou dizendo que anjo não possa aparecer. Eu nunca tive, tá? Experiência angelical de ver um anjo. Se você já teve, amém, meu irmão. E aqui eu queria separar 4 verdades essenciais para que você entenda, tá bom? Primeiro, os anjos são apenas mensageiros, tá? Anjo é anjo, filho é filho. Filho é superior a anjo, tá bom? Anjo é funcionário do filho, tá? Ele está amando do filho, tá bom, meu irmão? E aqui eu cito para você isso porque, usando o versículo 4 e 5 do capítulo 1, tá? Aqui eu também mostro para você que na própria vida de Jesus, os anjos foram arautos, tanto no começo do seu ministério, e aí eu vou falar o começo do seu ministério quando ele aparece para Maria, fala com Maria que ela é bem-aventurada entre as mulheres, é ser mãe, e dá o nome do menino. Também aparece a José, tá? Fala com José, ali são anjos, tá? Agora, com Jesus, eles aparecem na tentação no deserto, ali a partir de Mateus 4,11, servindo a Cristo, após Cristo ter vencido a tentação, tá? E os anjos o servem após ele vencer a tentação. Os anjos aparecem para Jesus no final de seu ministério também, tá? Em Lucas 22:43, no jardim do Getsêmani. Os anjos foram enviados também para libertar lá os prisioneiros em Atos 5:19, porque nós vemos Pedro e Silas na prisão, começam a louvar, e um terremoto trazido por anjo acontece ali. Nós vemos eles instruindo pregadores em Atos 8:26. Nós vemos eles encorajando crentes em Atos 10:13 para exercer julgamento contra os blasfemadores em Atos 12:23 e para ajudar os viajantes em Atos 27, do 23 ao 25. Mas os anjos jamais passaram de mensageiros, ou seja, os anjos são aqueles que trazem a mensagem daquilo que Cristo os enviou para falar. Vemos isso no Antigo Testamento. Daniel ora, sua oração é respondida, porém, quando o anjo está trazendo sua resposta, o príncipe da Pérsia cria uma barreira contra a sua resposta, fazendo com que Daniel, e eu e você conhecemos a história que Daniel ora durante todos aqueles dias, apesar da sua oração ter sido respondida no primeiro dia, tá? Outra coisa, os anjos são adoradores de Cristo, tá? Eles não são iguais a Cristo, tá bom? Então, ou seja, eles sabem o seu lugar e eles adoram a Cristo também, tá? E nesse contexto, o escritor aos Hebreus enfatiza mais uma vez a superioridade de Cristo sobre os anjos, pois estes foram mensageiros de Deus e Cristo é o Filho de Deus. Os anjos são adoradores, Cristo é quem eles adoram, tá bom? Para que fique isso bem claro. Por quê, meus irmãos? Porque hoje nós vemos alguns falsos ensinos de algumas seitas dizendo que nós temos que adorar, dizendo que nós temos que reverenciar os anjos. Ou seja, isso é uma heresia extremamente complicada. E no decorrer do capítulo 1 de Hebreus, nós vemos que Cristo é superior aos anjos.
Os anjos são meras criaturas, tá? Cristo é o Criador, como fica claro para a gente dos versos 7 ao verso 12, tá bom? O próprio texto não o propósito desse texto não é discutir a natureza dos anjos, mas exaltar a soberania do Filho e o ministério dos anjos em sujeição a eles. Quase que não sai. O escritor aos Hebreus traça um contraste entre o Filho e os anjos. O Filho tem um trono eterno, os anjos nenhum. O Filho é Senhor, os anjos são súditos. O autor aos Hebreus falou sobre Cristo primeiro como Rei eterno no versículo 8, depois como Rei da Justiça no versículo 8b e o 9a, e agora apresenta como o Rei ungido com óleo da alegria, versículo 9b. E eu concordo com Willy quando ele escreve a seguinte frase: Cristo não foi ungido somente com óleo da alegria acima dos seus companheiros, foi ungido também para dar o óleo de alegria em lugar de pranto, e isso nós vemos em Isaías 61:3, tá? Os anjos são meros servos, Cristo é rei, tá? Fica bem claro isso nos versículos 13 e 14, tá bom? Nenhum anjo foi colocado por Deus nessa posição de honra suprema, tá bom? De aclamação e exaltação. Os anjos estão entre a exultação da multidão que reconhece e proclama a grandeza suprema de Cristo, tá? E a singularidade de sua pessoa, sua obra consumada, sua eterna divindade, tá bom? Que eles também proclamam: digno é o Cordeiro, tá bom? Por quê? Em Apocalipse, e isso a gente vê em Apocalipse 5, do 11 ao 12, tá? Tem uma passagem em Apocalipse que João se prostra diante do anjo, e o anjo reconhece o seu lugar e fala para ele: João, eu não sou digno de adoração. Eu fico imaginando se acontecesse isso comigo e com você, meu irmão. Alguém se prostrasse diante de nós, nos dando adoração. Como a gente vê por aí muitos líderes narcisistas que requerem adoração para si e botam Deus em segundo lugar, tá bom? Isso é heresia, isso é um falso engano. Isso é uma pessoa querendo que você seja subserviente a ela, não submisso a ela. Submisso, meu irmão, deixa eu trazer um conceito aqui para você de extrema importância. Submisso como o contexto do casamento. Você e a sua esposa estão debaixo de uma mesma missão, que é o casamento, e honrar o nome do Senhor através do seu casamento. Engrandecer o nome do Senhor através do seu casamento. Estar numa igreja, comunidade local, que você tem que estar, porque a cultura dos desigrejados também não é uma cultura bíblica. A questão dos desigrejados não é bíblico, porque Cristo deixa bem claro que temos, e isso nos capítulos mais para frente, no capítulo 10 exclusivamente, nós vemos que Cristo simplesmente falou através do escritor aos Hebreus que não podemos abandonar, tá? A comunidade dos santos na seguinte questão: onde você aprende, onde é uma igreja bíblica, tá bom? Onde o pastor não está só preocupado com a sua lã, tá? Com aquilo que você pode oferecer para ele, tá bom? Onde ele é extremamente acessível. Então, assim, você já é um adulto, você já é grande, você sabe muito bem quando você está ocorrendo uma tentativa de manipulação acerca da sua pessoa, tá? Mas se você tiver em dúvida, simplesmente abra a Bíblia, veja se os pais da igreja falaram, ok. Se os reformadores falaram, ok. Se os pais da igreja, se os apóstolos falaram, ok. Agora, sinto lhe informar, existem muitas pessoas por aí deturpando, e você, por não ler a Bíblia, você simplesmente cai no conto do vigário e fica extremamente à mercê daquilo que homens com falso evangelho estão ensinando a você. Fechando esse parêntese, nós voltamos aqui. Os anjos poderão ser considerados como diácono, tá? Pelo fato de servirem a igreja. Mas Cristo é o salvador da igreja.
Portanto, Cristo é maior do que os anjos, porque é o Filho de Deus encarnado, tá? Deixando isso bem claro para você. Os anjos são apenas espíritos ministradores que refletem o cuidado providencial do Senhor para com os gemidos, ou seja, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, assim como eu e você. Meu irmão, deixa eu deixar bem claro para você uma coisa que é de extrema importância, tá? Por favor, não creia na cultura que nós vemos em muitas igrejas hoje em dia, tá? Porque em muitas igrejas que vemos hoje em dia, se equipara os anjos a Cristo. E isso é um pecado que nós não podemos cometer, tá? Jesus nunca vai ser equiparado a anjo nenhum, tá bom? Nunca vai ser equiparado a anjo nenhum. Os anjos são apenas servos de Cristo, tá bom? E não caia naquela oração, anjo, vai lá e faça isso, anjo, vai lá e faça aquilo. Meu irmão, não. Deus não vai se prestar a um tipo de papel onde ele é o gênio da lâmpada para você, tá bom? Ele não é o seu gênio da lâmpada. Se você esfregar a Bíblia, ele não vai sair te fazer 3 pedidos e depois chegar e voltar para a lâmpada de novo, esperar você esfregar ela de novo para ele sair e fazer seus pedidos novamente, tá? Porque é de suma importância que entendamos isso, por um único propósito, para que não sejamos enganados, tá? Se você está numa igreja, se você está numa comunidade de fé, onde a Bíblia não é aberta, onde tem mais eu acho do que a Bíblia diz, você está sendo enganado, e a probabilidade de você estar sendo conduzido para o inferno é extremamente importante. Então, ressaltando o que trabalhamos hoje em todo o capítulo 1. O anjo não é superior ao filho, tá bom? O filho é superior ao anjo em todas as coisas. Os anjos são servos do filho, tá? Que você possa compreender isso através da palavra de Deus, através da leitura bíblica. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus, e um beijo no seu coração.